vamos conhecer um pouco da vida de Santa Inês. E mais uma vez convido-os para visitarmos Assis, que fica na região central da Itália, numa região chamada Úmbria. Ali nós vamos conhecer Catarina, nascida em 1198. Ela é a segunda filha de Favarone de Alfreducci e da bem-aventurada Ortolana Fiune, ambos da nobreza da Úmbria. Sua infância e adolescência foram vividas no palácio da família, ao lado da Catedral de São Rufino, com breve residência em Corozano e depois em Perúdia, durante a guerra entre as duas cidades, Perúdia e Assis. Seu nome de batismo era Catarina, como resultado da influência de uma viagem que Ortolana fez à Terra Santa. Desembarcaram no porto egípcio de Damieta, passando pelo Monte Sinai. Ali visitaram o mosteiro de Santa Catarina de Alexandria, que atraria peregrinos devido aos seus ossos ali guardados, e só então prosseguiram até Jerusalém. Santa Catarina de Alexandria também inspirou o nome de muitos mosteiros do início da Ordem de Santa Clara, e era também um nome comum dado às mulheres na época medieval. As três irmãs, Clara, Catarina e Beatriz, foram educadas pela mãe Ortolana. Ela era muito religiosa e todos partilhavam os sentimentos de Clara e desejando, como ela, consagrar-se somente a Deus. Clara mesmo rezou por sua irmã, suplicando para ela o dom da mesma vocação. A personalidade de Catarina foi se delineando entre as aspirações ao poder e prestígio da nobre família e os exemplos de devoção e de virtudes que vê em sua mãe e em sua irmã mais velha, Clara. Entre elas há um afeto mútuo e uma afinidade de alma, o que torna dolorosa a situação quando Clara abandona a família para seguir a Cristo e, na mesma inspiração de São Francisco de Assis, se despir da riqueza e abraçar os votos de pobreza e obediência. Clara reza com insistência ao Pai, para que o coração de Catarina seja tocado e que possa partilhar o ideal de servir a Deus. Eis que uma luz inunda o coração de Catarina, mostrando-lhe a belíssima realidade de um amor divino. Catarina foi a segunda depois de Clara na Ordem das Clarissas, iniciando sua vida consagrada a Deus com apenas 14 anos. Sua fuga de casa ocorreu 16 dias depois de Clara ter abandonado a família, e foi encontrá-la na igreja de Santo Ângelo de Panso, nas encostas do Monte Subásio, perto de Assis, onde vivia um pequeno grupo de mulheres numa vida de penitência evangélica. Neste mesmo lugar, os parentes tentaram fazê-la retornar, mas ela resistiu com a ajuda da oração de Clara. Depois desse incidente, São Francisco cortou pessoalmente os seus cabelos e mudou seu nome de Catarina para Inês, recordando a firmeza de Santa Inês de Roma, lembrando a virgem e mártir romana, que aos 13 anos foi morta por soldados romanos por ser cristã. São Francisco a orientou no caminho do Senhor. Conduziu-as na companhia de Frei Bernardo e Frei Felipe para a pequena e simples igrejinha de São Damião, que reconstruíra tempos antes. Em torno foi construído o mosteiro de São Damião. Logo chegaram outras clarissas, tornando São Damião um lugar abençoado e cheio de bem-aventuranças. Ali, Inês aprende a afastar da mente todo rumor, para poder aderir totalmente ao mistério de Deus, e com alegria se entrega à oração. Teve um papel importante na ordem clariana, onde abraçou com sua vocação de corpo e alma a pobreza, sendo a primeira clarissa depois da fundadora Clara. Pode ser considerada cofundadora, partilhando o ideal de evangelização e um novo modo de vida. Em uma crônica da Ordem dos Frades Menores, conservou uma pequena narrativa biográfica de Santa Inês, descrevendo sua fidelidade e assiduidade à oração. Pela tradição, temos presente que possuía uma terna e afetuosa devoção ao menino Jesus e ao crucificado. A tradição narra que ficou marcada com um sinal no rosto, devido a um beijo do menino Jesus.
fazia penitências ásperas, mortificações penosas e jejuns rigorosos. Era de um temperamento dócil, delicado, tranquilo. Caridosa e terna, era cheia de solicitude pelas irmãs. Quando sua mãe ficou viúva, desfez-se dos bens e, junto com a filha mais nova, Beatriz, ingressaram também no mosteiro. Em 1221, um grupo de freiras beneditinas de Monticelli pediram para tornarem-se clarissas pobres, e São Francisco indicou Inês para ser a abadesa. Inês escreveu quanto sentia saudades de Clara e das outras irmãs de São Damião, e estabeleceu vários monastérios de clarissas pobres no norte da Itália. Inês foi chamada de volta em 1253, quando Santa Clara estava morrendo. Santa Clara disse à irmã que o encontro com Deus estava próximo. Agrada a Deus, irmã caríssima, que eu parta, mas tu deixa de chorar, porque logo virás ao Senhor atrás de mim, e antes que eu me separe de ti, será concedida pelo Senhor uma grande consolação. Inês estava com Clara quando de sua morte em São Damião. E como previra Clara, alguns dias depois, em 16 de novembro de 1253, Inês foi chamada às núpcias do Cordeiro. Seguiu a irmã Clara na alegria celeste. Na ocasião da morte de Inês, a multidão da cidade de Assis acorreu ao mosteiro, aclamando-a como santa. Ao subirem pela ponte elevadiça do mosteiro, houve um acidente, devido ao excesso de peso em que muitas pessoas ficaram feridas na queda. Como primeiro sinal de suas virtudes sobrenaturais e de sua santidade, ao ser invocada, curou milagrosamente seus ferimentos. Assim, confirmou-se para a população a certeza de sua santidade. Foi sepultada inicialmente na cripta ao lado da capela no mosteiro de São Damião. Em 1260, seu corpo foi exumado e transportado para junto do túmulo de Santa Clara na Basílica, dentro dos muros de Assis. Quando as Clarissas se transferiram para o novo mosteiro, sob a direção da bem-aventurada Benedita de Assis, abadesa das Irmãs Pobres. Ali repousa, juntamente com Hortolana e a sua irmã mais nova, agora a Beata Beatriz, que morreu a 25 de janeiro de 1260. Muitos milagres são creditados à sua intercessão. Seu túmulo se tornou local de peregrinação e vários milagres são creditados a ela. Recebeu graças grandiosas na contemplação, e numa certa ocasião Santa Clara teria visto ser coroada 3 vezes por um anjo, enquanto permanecia suspensa no ar. Confessando a sua irmã o que se passara, narrou que pensava devotamente na bondade e paciência de Deus, como e quando todos os dias se deixa ofender pelos pecadores. Meditava, condoendo-se e compadecendo-se. Refletia sobre o inefável amor que Jesus tem pelos pecadores e como, por sua salvação, sofreu a paixão e a morte. Além disso, meditava sobre as almas do purgatório, que não podem, por si mesmas, alcançar alívio. A Igreja venera no dia 19 de novembro. Santa Inês de Assis foi canonizada em 15 de abril de 1752 pelo Papa Benedito XIV.